Gente, bora falar de um assunto importante? A comunicação tem muitos desafios, mas a gente pode superar vários deles por meio da educação. E é por isso que hoje o Papo com Elias conta com uma apoiadora que investe firme no aprendizado que faz toda a diferença. É a UNA. São mais de 60 anos transformando vidas. E ela conta com mais de 400 laboratórios modernos, além de uma infraestrutura de ponta preparada para influenciar carreiras. Com o vestibular simplificado ou com a sua nota do Enem, você dá o primeiro passo para o seu futuro e estuda em uma das melhores instituições de ensino do Brasil, que tem metodologia que alia teoria, prática e parcerias com empresas reais, que te preparam para o mercado de trabalho. É a escolha ideal para quem sonha alto. Investir na sua educação é fazer parte da UNA. Não perde tempo não. Acesse una.br e saiba muito mais. Muito bem, começamos mais um papo, o Papo com Elias. Qual que é a ideia do nosso programa? Todo mundo, gente, tem uma boa história para contar. Depende do modo, de como a gente conta. E esse é o objetivo do nosso programa. A gente bater um papo com pessoas interessantes para ampliar os horizontes de todos e todas, tá bom? Por falar em ampliar os horizontes, eu queria te lembrar uma coisa interessante. Você já pensou como que as coisas circulam, as ideias? E a moda também pode circular. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou usando as roupas do brechó, de um brechó aqui em Belo Horizonte, chamado Peça Rara, ali no bairro Anchieta. E a moda circula, as ideias circulam. Vamos fazer isso? Crianças usam brechó, mulheres usam brechó, na Europa as pessoas usam brechó, por que nós, homens, não podemos usar, quebrando preconceitos, tá bom? Então faça as ideias circularem e faça também a moda circular, combinado? Presença hoje no nosso programa de uma pessoa muito interessante. Eu conheci ele agora há pouco tempo. Ele participou de um programa meu, junto com um outro também muito querido que já veio aqui no nosso programa. Nós tivemos o Nenel, do Baixa Gastronomia, com um padre. E aí o padre me surpreendeu. O padre é sensacional. Ele tem uma ideia de comunicação bem diferente. Sabe aquela ideia da religião, do religare? Mas não é só um religare com quem está com o divino, não. Um religare entre as pessoas. Ele é diretor executivo da Rede Catedral, onde eu tive o prazer de trabalhar muito tempo na TV Horizonte, no meu querido Caleidoscópio, mas além disso tem a Rádio América também. E ele também é pró-reitor. E a gente vai saber que pró-reitoria é essa da Nossa Senhora da Piedade. Vamos conversar direitinho com o meu convidado, que é o Padre Samuel. Bom, Padre Samuel, obrigado pela presença antes de tudo. Eu que agradeço, um prazer mais uma vez encontrá-lo, energia boa, quem está também nos acompanhando. Isso. É sempre bom a gente ter um bom bate-papo. Com a Elias fica melhor ainda. Querido. Aquele dia foi ótimo, né? Muito bom. Que o Nenel do bar, né? Pois é, foi uma dobradinha interessante. Muito bom. Cada um de vocês se aproximou um pouco mais e quebrou preconceitos, né, Samuel? De fato, acho que há um caminho mais estreito que a gente imagina entre a igreja e o bar. Há alegrias, encontros e há sagrado também nos dois espaços. Agora, Samuel, eu queria começar falando um pouco do Papa, né? Começar pelo Papa Francisco, que se foi. E qual que é a importância do Papa Francisco? E você acredita que esse legado ficou para a igreja? Que legado que é esse? O Papa Francisco na igreja, ele é um sinal, em primeiro lugar, de uma simplicidade, de um despojamento dessa figura do Papa que se reconcilia com o seu início mais genuíno, que é de ser pastor, alguém com cheiro de ovelhas, próximo das pessoas, que é o rosto de Deus naquilo que ele tem de mais genuíno e misericordioso, e essa simplicidade ligada à compaixão. Num tempo de muita indiferença, onde os símbolos desidratam, os afetos agora são até sintéticos, bebê reborn. O Papa Francisco foi carne, foi osso, foi olho no olho, foi sorriso. Tocava nas pessoas. Então, de fato, um homem muito apaixonante nessa capacidade de mostrar a atualidade, a simplicidade e a beleza do Evangelho. Então, diríamos que fica muito mais do que num legado, e de fato é um legado, como uma herança da qual nós somos devedores e que a gente vai continuar bebendo. Imagino que marca a história da igreja, a história do papado, essa figura do Papa Francisco. Agora, tem uma parte do Papa Francisco que também é assim, muito de um líder político também, né? Do Vaticano. Ele se colocou, se posicionou. Com certeza, inclusive nos dando a possibilidade de perceber essa frase meio apócrifa, onde se diz que a política é uma forma autêntica de caridade.
Então a política é o cuidado com a polis, com a cidade, é o que nos caracteriza naquilo que a gente tem de mais humano, nos nossos dramas mais locais. Então o Papa Francisco nos ajuda a perceber que é possível estar com os grandes, é possível lidar com sistemas, nações, é possível ser propositivo, ser relevante, sem que isso signifique politicagem, burocracia, autoritarismo. Então diríamos que ele foi de fato um soft power, quer dizer, um poder branco, leve, não é? Alguém que teve a coragem de se posicionar e com muita simplicidade, mostrando que é possível, bem a maneira de Mahatma Gandhi, fazer uma revolução sem lançar mão de armas. Isso se torna uma referência para você, Samuel? Ah, com certeza. O Francisco é o Papa da minha formação, porque quando eu estava entrando no seminário, precisamente em fevereiro de 2013, é quando está a transição de Bento para Francisco. E ele marca profundamente nessa perspectiva de uma igreja que não teme sair e atualizar-se. Isso fica muito forte, muito impresso ao longo de todo o meu processo formativo, na maneira com a qual eu fui vivenciando e experimentando a pastoral. Então diríamos assim que, eu tenho certeza que é uma constante em quem é da minha geração, que Francisco foi uma grande inspiração para esse processo que é tão importante na vida de um padre, que é a sua formação inicial, o seminário na filosofia, na teologia e na experiência pastoral. Bom, aí a gente vem com um conclave, e coincidentemente, se bem que coincidências são para os tolos, Napoleão Bonaparte falava isso, né? A gente não consegue entender, né, tudo no mundo, né? O ser humano é limitado. Coincidentemente, tem um filme, Conclave, na mesma próximo ali, muito interessante. Uma coisa bacana, Você né? assistiu o filme Conclave? Sim, claro. É muito real, não é? Eu diria que assim, a gente pode pensar em duas perspectivas. A primeira é um filme que traz uma certa licença poética. Tudo bem. Então, evidentemente, quando ele traz ali alguns elementos dentro do conclave, nós imaginamos por questões óbvias e pragmáticas que não é na hora do conclave que acontece algumas coisas, tal como o filme apresentou. Por exemplo? Por exemplo, aquela ideia de investigações a respeito da vida dos cardeais, ou que ali eles têm os momentos mais conflitivos. Então, aí tem uma certa licença poética. Mas é um contributo muito interessante na medida em que ele apresenta os tensionamentos que existem dentro da igreja, sobre alas, perspectivas, interpretações a respeito do evangelho, se é preciso ser mais progressista e mais conservador. Então eu diria que é uma problemática ali mais caricaturada ou com aquilo que é a liberdade própria do cinema, que o cinema permite, que ele incita. Perfeito. Então, nessa perspectiva, a gente tem ali algumas ênfases, hipérboles, uns certos exageros, mas é claro que a Igreja Católica atualmente experimenta uma tensão, né? Porque o mundo experimenta, né? Exatamente. Né? E uma instituição como a Igreja Católica de 2000 anos não estaria ilesa a isso. Claro. Então, eu diria que não no sentido de uma perversidade ou de um cinismo puro e simples, sim, há diferenças e divergências profundas, inclusive dentro da igreja, onde alguns têm um entendimento de que é preciso ter uma demarcação muito grande da identidade, o que significa manter as tradições e a igreja no seu compromisso assim, com esse legado, com essa sua herança, naquilo que a gente associa à igreja, templo, liturgia, latim, por aí vai, e um grupo que entende que é preciso que a igreja seja atual, de que nós temos que estar abertos ao diálogo contemporâneo, de que a igreja tem que estar sensível às questões da cultura, aos dramas humanos. Então, eu diria, vem muito a calhar que a gente concilie as duas coisas. Eu costumo dizer que a igreja precisa ter uma fidelidade às suas origens mais genuínas, a tradição com T maiúsculo é o Evangelho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e que vai sendo transmitido ao longo da história, e ao mesmo tempo também tem que ter uma correspondência à época. Claro. Porque se nós não temos um progresso, uma atualização, a igreja mofa, e a tradição não é uma custódia da cinza, já lembrava o Mahler, é a garantia do futuro, né? Isso. Isso acontece muito com Minas Gerais também. Muito. Nós temos uma tradição que às vezes nos mofa um pouco. Sim, de fato. E aí vem o jovem e quer mexer. É porque o catolicismo mineiro, aqui contando uma fofoca entre nós, ele é o catolicismo que está muito ligado àquela contra-reforma de Trento, é um catolicismo que está um pouco desvencilhado daquela tradição mais reflexiva, inclusive da Europa, e que está muito ligado àquela ideia de que ser católico significa corresponder a um script social. Então, se é católico, porque se pertence a essa ou aquela irmandade, porque tem essa ou aquela tradição com T minúsculo de lavar o santo desse jeito, de fazer essa ou aquela procissão, não em demérito destas coisas, porque essa identidade, essa poesia, esse caráter
até dramático da fé, é bonito. A gente Sim, entra numa sim. igreja barroca, a gente fica ali... Sente o peso. Sente Exato, o peso, isso é fica importante. entusiasmado Claro. e fica até deslumbrado com aquela Isso. beleza. Mas correu-se o risco, e eu acho que sofremos as consequências disso, do que significa você ter aderido a esse ou aquele movimento, pertencer essa ou aquela ordem, ter o hábito de reproduzir esse ou aquele rito, mas não está convertido, não ser Perfeito. cristão de fato. Então há de fato um ranço, vamos dizer assim, Isso. que precisa ser provocado. Que é um pouco do mineiro, né? Das Diríamos Minas que sim, Gerais, das né? Minas, né? Onde de fato você adere ao movimento, onde você tem aquele hábito, aquela tradição, aquela quase superstição ligada ao religioso, mas sem talvez ter aquela profundidade, aquela convicção, aquela mística que eu acho que está para além do rito. A mística precisa do rito, mas está para além dele. Samuel, o que é uma mística? A mística é ter os olhos abertos sobre a realidade, os olhos da fé, e ter também a coragem de transformar o mundo. Então, diria que o místico é alguém que tem profunda atenção a este mistério de Deus que escapa e supera tudo que nós experimentamos e, ao mesmo tempo, ser capaz de perceber onde ele se encontra, como sagrado a ser visitado ou como protesto. Porque há o mistério de Deus que está naquele afeto, naquele encontro, onde se encontra a caridade, ali Deus está, mas também onde há aquela indignação, quando as pessoas não recebem salários justos, onde há fome, onde há desigualdade, preconceito. Então o místico tem os olhos abertos e a coragem, aquela justa indignação para transformar o mundo. A mística é a união dessas duas coisas. Interessantíssimo, Samuel, porque eu fui numa reunião do MST há uns anos atrás e a reunião começa com uma mística. As pessoas se levantam e começam a falar, quase que poesia, mas são reflexões, é mais profundo. E eu me lembro, esse termo ficou, e agora você falando... De fato, porque eu gosto quando Maria Bethânia fala assim, olha, se quiser poesia, para ficar tranquilo, procure outra coisa. A poesia desconforta. Então, acho que a espiritualidade, quando ela é verdadeira, ela nos coloca no lugar do desconforto. Aquela tranquilidade de nos sabermos entregues a algo que é maior do que nós, mas ao mesmo tempo também aquele desconforto da inadequação de um mundo que tem as suas perversidades, de tal modo que aquilo em que creio me suscita a provocar, a desafiar, a me indignar. Então é preciso reconciliar essa dimensão na dimensão mística, essa perspectiva da contemplação, da interioridade, mas também da ação, da transformação, da provocação, da inquietação, do ímpeto pela justiça. Isso incomoda muita gente, né? Jesus foi para a cruz por isso. Vamos ser sinceros. O CEO da empresa foi para a cruz por isso, porque ele desafia na sua mística, na sua interioridade, autoridades políticas e religiosas, inclusive. Não é à toa que ele vai para a cruz. Se ele viesse hoje, iria para a cruz também? Eu diria que com certeza iria para a cruz, não seria compreendido, seria tomado como um subversivo, seria alguém compreendido como fora de uma lógica de mercado, diria que é alguém que não seria bem visto no seu amor pela verdade, pela justiça. Não tenho dúvida nenhuma de que Jesus seria alguém meio démodé nestes tempos que são os nossos, né? Do excesso do consumo, do privilégio do ter, um tempo onde os símbolos, os valores, a presença, tudo isso se desidrata em nome de uma urgência. Eu não tenho dúvida de que ele seria alguém profundamente inadequado. Bom, vamos voltar para o conclave? E Claro. aí o próximo Papa, né? Que surge então o Leão XIV. E esse nome é por conta de Leão XIII. Explica isso para a gente. Quem foi Leão XIII? Leão XIII é um Papa na virada do século XIX para o século XX, que representa o momento onde o cristianismo deixa-se provocar pelos desafios da industrialização. Este ímpeto que visita ou que invade a Europa de busca pelo lucro, na medida em que as indústrias se desenvolvem, o ímpeto pela produção, pelo acúmulo e um risco grande de desidratar a dignidade humana, porque o homem acaba se tornando ele também, o ser humano, né, uma máquina, um produto de consumo. Então é um momento onde a Igreja Católica, na pessoa de Leão XIII, revisita toda a sua doutrina nas Escrituras e também tudo aquilo que foi legado pela tradição e vê ali o que nós chamamos de doutrina social. Quer dizer, em que medida aquilo em que cremos nos provoca também sobre a dignidade humana, para além daquilo que a gente produz.
Então, ele demarca muito bem esse momento de uma profunda sensibilidade da igreja a essas questões. É claro, também, eu devo ser justo, Sim. que se tratava também de um clamor vindo de baixo para cima. Legal. Era um momento, então, um contexto. Um contexto, inclusive, da igreja muito preocupada de que se não houvesse uma palavra dela, oficial, as ideias comunistas acabassem levando o proletariado, encontrando capilaridade e também ressonância. Olha que interessante. Então tem um movimento de espiritualidade, um movimento genuíno, não tenho dúvida nenhuma disso, mas também de marketing. Mas também de compreensão de que se nós ignorarmos o clamor dos pobres, o comunismo, o socialismo vai sequestrar este povo e nós não vamos conseguir encontrar capilaridade, né? Eu preciso ser justo nessa perspectiva também. Muito interessante, porque tem um movimento da formação de sindicatos, de leis. Exatamente, tudo e a igreja coincide não podia muito com deixar isso passar. Exato. Eu até diria que, num certo sentido, aqui bem à luz do que coloca Dom Helder Câmara, resistiu até onde pôde. Dom Helder Câmara falava isso. Quando ele dizia, né, quando eu dou comida para os pobres, me chama de santo. Quando eu pergunto por que tem fome, me chama de comunista. Então ele fala assim, é uma coisa muito engraçada, que agora estão falando que a gente está ligado a esse ou aquele partido, e que a gente está ligado a esse movimento revolucionário. Quando nós estávamos junto com a direita e com as estruturas de poder, ninguém questionava. Boa. Então eu acho engraçado, para introduzir aqui um tema, hoje muito se questiona, campanha da fraternidade, para que refletir sobre ambiente num tempo de quaresma? Isso está nos impedindo dos valores cristãos, da penitência? Fala assim, mas ninguém questionava quando era o fazendeiro que dava um brinco novo para a santa ou legitimava estruturas de poder ali naquela procissão. Isso. Então, se é para nos devolver, por exemplo, a quaresma, que devolva então aquela da patrística, onde havia mística, onde havia interioridade e iniciação, porque já desde há muito tempo, muito antes dos comunistas surgirem nesse mundo, nós já temos um cristianismo que se deitou na cama do imperador, que foi sequestrado pelos reis, e que acaba se tornando também ele um objeto de exploração e de consumo. Interessantíssimo isso, hein? Olha só, pé no chão demais, hein, Samuel? fato. Muito bom. Então vamos ao Leão XIII. Foi surpreendente um Papa Eu diria que... dos Estados Unidos? Eu diria que... Bom, se puxando sardinha pro meu lado, pode até a internet, que não deixa nada se perder, prova que eu previ quem seria o Papa. É mesmo, Prévost Samuel? foi previsto. Me perguntaram, assim, aos 45 do segundo tempo, exatamente na hora que ele estava sendo eleito, quem que eu imaginava isso na TV Horizonte. Eu falei assim, olha, tem um nome aqui que não está sendo muito falado pela mídia, e até acho que grupos um pouco mais conservadores não vão gostar muito da ideia, porque está pensando num outro eixo. Eu acho que é o Prévost. Por que eu imaginei? Porque nós sabíamos que seria um perfil conciliador. Porque Francisco, neste seu ímpeto, na sua santidade, de alguma forma ou de outra, criou tensões internas dentro da igreja. Então, imaginava-se que não seria possível um outro Francisco II com toda a genuinidade própria dos santos que levantam o tampo da mesa. Isso. Aí estava se pensando no italiano, mas aí Parolin não seria muito interessante ficar um diplomata, tem aquelas rusgas daquele acordo que ele faz com a China, então não seria muito o caso. O favorito nunca vai, né? Exatamente. Eu vi uma coisa assim, entra Papa, sai cardeal. Sai cardeal, exatamente. Aí pensamos assim, olha, um eixo latino, bem possível que sim, mas tem olhares voltados para a perspectiva norte-americana. Alguém que tem que ter experiência, porque vai precisar organizar a cúria. Então, a parte administrativa também. Alguém que vai ter que traduzir o pensamento de Francisco também com um pouco mais de conhecimento doutrinário. Porque Francisco não era um teólogo. Isso, verdade. Aí, na hora, me veio um nome, eu falei, eu tenho Prévost, acho que ele seria a escolha perfeita, porque é alguém de cúria, mas ao mesmo tempo que tem experiência pastoral. É norte-americano peronomútil. Então, quer dizer, aí o caldo e acabou bolão. Falei que eu tinha que ter apostado. Porque foi a escolha perfeita. Eu acho assim, eu costumo ser muito cético, às vezes, até... O pessoal fala assim, é o Espírito Santo que escolhe o Papa. Eu digo assim, eu não acho que o Espírito Santo teria escolhido um Alexandre VI, né, o Papa Borgia. Então não vamos colocar essa pecha na conta do Espírito Santo. Não, acho que ele confirma que os cardeais têm assistência e por aí vai. Não vou dizer que a obra é dele, depois ele confirma o que vem, né? E sustenta e ajuda para o estrago não ser tão grande. Mas dessa vez me surpreendeu muito, que eu acho que o Prévost Leão XIV, ele pode trazer contribuições muito interessantes. Agora, o que eu penso? Que ele é uma espécie de água na fervura dentro,
mas eu acho que para fora ele vai tensionar, porque quando nós olhamos os discursos ali do então bispo superior dos agostinianos, nós vemos que ele tem ideias muito claras sobre a migração, sobre o fato de que a gente não pode estabelecer uma hierarquia, né, sobre melhores ou piores dentro ou fora, até mesmo porque ele tem uma ascendência imigrante, não é? Então, imagino que ele vai, como eu costumo dizer, com muita sutileza, com elegância e com doutrina, colocar o pau na mesa. Eu não acho que ele vai ser subserviente a essa lógica trampista de belicosidade, de uma rejeição ao imigrante, de desconsideração a essas pautas ecológicas. Eu acho que talvez com mais mise-en-scène do que Francisco, mas assim com aquela segurança de quem não vai deixar de dizer o que é preciso, não. Então, por isso que eu acho que é uma escolha que foi muito sábia. E ele escolhe esse nome, né? Claro. E justamente por entender que nós estamos de novo num momento parecido daquele da virada do século XIX para o século XX, entendendo que a inteligência artificial, na sua problematização contemporânea, no desafio da ressignificação do lugar de trabalho, sobre esta ideia de que agora imagem não coincide com verdade nessa era do simulacro, poderíamos dizer assim, é preciso ter uma palavra também da igreja em face de desafio contemporâneo. Então, é nessa perspectiva da ressignificação a que somos provocados pela inteligência artificial que ele se entende como um leão 13, agora 14, não é? Como devedor aí dessa tradição, né? Eu fiquei curioso agora, a inteligência artificial e a religião, como é que também provoca a religião? Em vários aspectos, porque nós estamos acostumados com esquemas mentais muito bem estabelecidos. E o cristianismo, pode parecer que não, é até irônico talvez, ele é antropocêntrico, no sentido de que ele traz a ideia do homem para o centro, porque Deus se faz homem. Boa. Só que ele não é antropocêntrico no que foi lido depois na perspectiva moderna e industrial. Porque o cristianismo se tornou subjetivista numa leitura equivocada do catolicismo, ali muito ligado ao contexto das navegações, onde nós inclusive escravizamos pessoas, e agora, sobretudo, com todo respeito, não pode deixar de dizer, com o protestantismo. Tanto que Weber já tinha dito isso, que o capitalismo é um filho do protestantismo, né? E poderíamos dizer que isso começa também com a Igreja Católica, com as usuras durante o período medieval e por aí vai. Então eu diria que o homem foi colocado no centro numa perspectiva adoecida. E eu acho que a inteligência artificial, agora ela provoca, no sentido de que o homem foi colocado no centro, mas ele cria a sua imagem e semelhança, uma máquina que traz os seus vícios. Então a máquina vai trazer o colonialismo, o vício, essa ideia de uma produção e de um consumo que desconsidera a dignidade humana, essa ideia de que não existe verdade, é apenas narrativa. Então acho que agora nós estamos de fato, eu tenho costumado dizer isso no contexto do mestrado, que agora de fato eu acho que se encerra a modernidade. Eu acho que o que veio até então, ainda de alguma forma era, em maior ou menor medida, uma reprodução dessa descoberta da subjetividade humana. Só que eu acho que agora é o momento onde nós somos provocados, que é o momento onde a gente está abandonado à materialidade da coisa. Então, hoje, o algoritmo, hoje, a Big Tech, hoje, a necessidade de produzir e de manipular dados ocupou aquele lugar que já foi de Deus, que passou ao pensamento, que nunca foi do homem, porque quando o homem levantou as asinhas, veio Freud e Darwin e disse, opa, nós estamos mais próximos do macaco que você imagina. E agora vem a máquina e ocupa esse espaço que nunca foi do homem, com uma provocação em diversos aspectos, inclusive o campo ético. É ético ou não utilizar uma imagem sem um compromisso com a verdade? É ético ou não reproduzir nas tecnologias uma colonialidade que se expressa, por exemplo, quando nós temos inteligências artificiais que são muito refratárias às questões, por exemplo, de gênero, de igualdade e por aí vai. Então esse é um desafio contemporâneo, né? Que eu diria que é até muito pior do que... Pior no sentido assim, mais desafiante que ainda na época de Freud, porque é o materialismo duro, porque agora é a máquina. Né? Sem ética, sem filosofia, sem verdade, sem pudor, sem imprensa, sem metafísica, que agora resolve as nossas questões. E o jornalista, o padre, o psicanalista, todo mundo usa ChatGPT e é escravo disso agora. Interessante. Vamos falar um pouco da comunicação. Claro. Por que a comunicação te atrai tanto, Samuel?
A comunicação me atrai tanto porque eu acho que nós, como seres humanos, não cabemos dentro da gente mesmo. Então, acho que, por natureza, a nossa alma transborda. Transborda como discurso e como equívoco. Transborda como narrativa e como poesia. Transborda como resolução e como pergunta. Então, diria que, de tudo que nós poderíamos dizer para tentar definir o que não dá para traduzir que é o ser humano, porque não há palavra que nos alcance, né? Por exemplo, pensemos um esposo que tentasse traduzir a sua esposa, ele tomaria um susto porque uma mulher é uma metáfora. Nossa. Então, para além de qualquer palavra, né? A comunicação ela se presta diríamos assim, a essa espécie de fogo de Hefesto, onde a gente rouba um pouquinho que é próprio dos deuses e traz aqui. Então, trazendo da mitologia a perspectiva cristã, quando fala que Deus é palavra. Então, o que me atrai na comunicação é isso. Eu acho que se Deus é verbo, se Ele é palavra, se Ele é dizer, que envolve, que comunica, se Ele é troca, nunca esteve sozinho na perspectiva cristã, porque Ele é trindade, então nós somos mais humanos quando a gente é capaz de falar, né? de discursar, de se encontrar. Então, isso que me atrai na comunicação. Sim. Você está à frente hoje de duas empresas, né, de comunicação tradicionais, né? Uma televisão, que é a TV Até Horizonte. demais, eu diria. Quero chegar aí. A TV Horizonte, né? E a Rádio América, que tem uma história que vem lá de AM, ondas curtas, né? E aí, como é que está sendo esse desafio ali, trabalhando com rádio e TV, que muita gente diz que é coisa antiga, assim, lá do século passado? Para mim, muito empolgante. Primeiro porque o primeiro passo foi tirar as sandálias dos pés, porque eu não conhecia o rádio, não tinha consciência do que ele significa. Foi no momento em que nós fizemos a virada do AM para o FM que eu tive contato com os ouvintes da Rádio América, em que eu tive dimensão do que o rádio significa. O protagonismo do rádio, a importância do rádio. E aí, junto com o rádio, toda a comunicação. Então, um desafio no sentido, assim, de que nós estamos dizendo de marcas que tem uma presença consolidada, mas que com muito respeito e autocrítica se ausentaram. Isso. Então, quando nós olhamos o que a gente já teve lá com um programa como o seu na TV Horizonte, ou no próprio histórico da Rádio América, por exemplo, determinante no processo das diretas já, por exemplo. Isso mesmo, uma equipe de jornalismo incrível. Isso tudo se perdeu. Então, nós estamos aí, de fato, à procura de uma rádio e de uma TV que, sendo antigas, se tornam novas. Então, que estão mudando para se tornarem as mesmas. De novo, então, nós voltamos no início do nosso papo, tradição e contemporâneo. Então, me sinto muito desafiado nesse momento das marcas, que é de fato de um reposicionamento, entendendo que lá a gente tem 3 eixos importantes. O primeiro é da evangelização, não no sentido apenas de uma reprodução doutrinal ou de um ser igrejeiro, mas da evangelização como boa nova, como anúncio do Cristo que continua apaixonando. A perspectiva cultural, ser uma TV de fato que traz nosso patrimônio, nossa cultura, que dá enlevo, né, a tudo aquilo que toca e transborda da alma humana, e a perspectiva educativa. Num país onde a gente tem um contato com o digital antes de nos tornarmos letrados e temos a capacidade de interpretar textos. Então, nós estamos lá à procura de consolidar esse papel na TV Horizonte e na Rádio América como sendo esta educação autêntica, genuína, com informação de credibilidade, com programas que acrescentem para a vida das pessoas. Então, nesse tripé, evangelização, cultura e educação. Interessante, não são canais educativos, né? São canais comerciais, né? De rádio e TV, mas vocês estão optando pela educação. Sim, entendendo que eu insisto muito lá que educação não é prejuízo. Eu trago lá a ideia assim, né, de que a gente tem, né, o advertisement, que é a ideia do marketing, né, do comercial, e o education. Então, vou colocar o education. Então, vamos fazer com que, com educação, com cultura, com informação de qualidade, a gente possa ter também alternativas relevantes, inclusive de mercado, de sustentabilidade, trazendo parceiros que digam, olha, acreditamos nesse processo e vamos investir nisso. Então, nosso movimento lá é muito nesse compromisso, com um conteúdo que tenha credibilidade, que se preocupe com aquilo que está sendo veiculado, que vá ao encontro das pessoas e trabalhando comunidades, que eu acho que é uma grande contribuição. Não só a comunidade religiosa, que é aquela que a gente já tem como pressuposto óbvio, naturalmente, mas também a comunidade com as pessoas já na terceira idade, então com programas já consolidados, como o caso de Um Dedo de Prosa, por exemplo, também com o cuidado de um bem-estar
pensando a saúde, inclusive tivemos um programa há pouco tempo sobre longevidade, entendendo que longevidade não é defeito, mas é horizonte de vida, também procurando atrair os mais jovens, com outro olhar sobre a região metropolitana, com programas como o Que Tem. Então nós estamos de fato assim, procurando criar comunidades onde haja informação, interação, entretenimento, onde haja credibilidade naquilo que nós estamos apresentando. Então é um reposicionamento de marca. Agora em vistas à mudança para a nova sede, que será a Catedral Cristo Rei, Sim. que é um conceito novo de igreja. Samuel, semana passada, a gente está gravando nosso programa início de junho, né? Na semana passada, última de abril, de maio, melhor dizendo, a Folha de São Paulo veio com uma reportagem que me chamou a atenção, de o aumento das pessoas procurando, com mais de 40, 50 anos, a religião católica, se batizando, falando que estão procurando sentido na vida e procurando especificamente a religião católica. É claro que não é um número muito grande, é um nicho, mas eu achei isso interessante, porque se fala o tempo inteiro, hoje mesmo saiu uma pesquisa, um aumento do número de evangélicos, de 4 brasileiros, 1 é evangélico, é a nova pesquisa. Você nota isso? E tem alguma explicação para isso? Ou isso é uma matéria talvez um pouco deslocada da realidade? Com certeza, em 2 vertentes. A primeira eu diria mais irônica e a outra numa perspectiva mais espiritual. Eu gosto muito de contar um caso da vida de Voltaire, que ele é um crítico audaz da religião cristã, enfim, católica, até tem frases muito ácidas, né? Que fala, em determinado momento, quando ele estava morrendo, chamou um padre para dar unção, as negativas que aconteciam, e aí o padre falou com ele, você nega o diabo? Ele fala assim, tô morrendo, não é hora para fazer inimigos. Então, quer dizer, eu gosto dessa anedota porque ela mostra que quando a gente está quase indo lá para cima, a gente tem que começar a fazer um caminho de reconciliação. Então, eu acho que naturalmente a religião tende a dar mais ibope com o passar do tempo. Quando você começa a ter motivos pelos quais rezar, os filhos, os netos, aquele medo da família se perder, você se aproxima de uma perspectiva religiosa. Então, essa é a parte irônica e natural. A outra, eu diria que uma das vantagens da Igreja Católica é que a Igreja Católica tem uma dimensão de densidade de símbolo e de rito, que são coisas que a gente perdeu contemporaneamente falando. Nós não somos densos, é tudo muito rápido, inclusive o próprio protestantismo é meio fast. A ideia do rito, que é muito próprio na Igreja Católica, hoje não tem rito, a gente está aqui, vão levantar e já deu hora, vão embora, vão comer aqui no meio do trabalho. Então a Igreja Católica tem essa ideia do rito, e essa ideia dessa presença, dessa ideia de que o tempo não está à mercê do consumo, né? O tempo é uma substância da vida humana. Então, o catolicismo ele traz muito essa ideia, talvez numa lentidão um pouco maior do que o frenesi, inclusive do protestantismo, mas com essa possibilidade de se deter. Eu acho que a perspectiva católica, nos seus ritos, no seu símbolo, traz a ideia do kairos. Então, eu acho que tudo isso atrai. Quer dizer, uma missa, uma igreja católica, a beleza de uma arte gótica, de um templo barroco, aquilo te convida a parar. Você entra dentro de uma igreja barroca, você vê que ali tem uma transgressão daquele que é a urgência natural. Isso, o tempo para. Para. E o detalhe, eu acho que isso também é muito interessante, né? O catolicismo tem os seus defeitos, seus limites, mas essa ideia de um detalhe, de uma permanência, de uma perenidade, eu acho que num tempo de liquidezes, isso tende a atrair um público, né? Então, eu imagino que também há um caminho de um ressurgimento católico, muito a partir do rito, do símbolo, da presença, de uma reconciliação com a temporalidade. Samuel, por que a igreja perdeu tantos fiéis assim, principalmente para o protestantismo, o evangelho? Diria que é uma questão muito complexa para a gente poder responder. Eu diria que 2 fatores. O primeiro deles é porque o protestantismo, desde Lutero, ele traz a ideia do sujeito. E o catolicismo, na sua própria estrutura, sempre enfatizou o coletivo. Então, junto ali com Shakespeare, junto ali com Freud logo depois, há uma descoberta de um sujeito. E esse sujeito, ele não se admite pensar apenas em função do desejo e do bem-estar coletivo, mas ele é senhor de si, né, das próprias escolhas. Então, o protestantismo, a imprensa e depois Freud, tudo vem nesse influxo. Então, a Igreja Católica tem dificuldade de lidar com essa ideia dessa predominância do sujeito, porque ela, pelo próprio nome,
católico do grego, kata órhilos, é conforme o todo. Então, o protestantismo ele traz essa ideia que é muito contemporânea do self, né? é o individual, é o subjetivo. Então, naturalmente, isso você pega, já tem. Né? Isso pega naturalmente. Hoje, né? então, muito, né? Sobretudo. Então, tem esse desafio. E um outro também, porque penso que a Igreja Católica, ela em muitos momentos não foi muito aberta a escutar os anseios contemporâneos. Você está fazendo autocrítica. Uma autocrítica. Não é só essa questão né, do mundo capitalista, não. Exato. Tem uma coisa que tem uma questão interna também. Eu acho que o fato da Igreja Católica, já nos seus inícios, ter se ligado ao poder estatal, não ter escutado com atenção o que diz o Cristo, a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, a vinculou ao poder estatal. Isso. E no momento em que o Império Romano cai, no momento em que surgem os Estados-nação, dissolvendo as monarquias europeias, o catolicismo entra em declínio. Porque a hora que a gente assusta, a gente já não tinha mais o padroado. Então a república está pulsando e a gente ainda está com os vícios do imperador. Eu acho que isso prejudicou o catolicismo. Demorou muito tempo a perceber uma mudança de paradigma. Aí vem teologia da libertação. Claro. Vem um movimento ali principalmente na época das ditaduras na América Latina, e a teologia das comunidades eclesiais de base. Né? E porque a Igreja Católica, de alguma forma, e a teologia da libertação podemos dizer, das suas críticas, a ideia talvez de ter referenciais marxistas e materialistas que não coincidem bem com o cristianismo, mas o clamor dos pobres na América Latina foi desprezado em muitos momentos, inclusive pela Igreja. Então, acho que isso prejudicou a evangelização, no sentido de que nós, numa igreja muito piramidal, muito confortável no seu estar ligado ao Estado, numa igreja muito estável no seu papel social, confortável, e aí negligenciamos as dores e os anseios dos seres humanos. Mas é interessante como... Criou distanciamento. Como que a igreja ela é muito diversa. Muito. A gente fala assim, igreja católica. São igrejas católicas, né? Claro. Ao mesmo tempo, durante a ditadura no Brasil, a igreja abrigou e abraçou muitos perseguidos, ajudou muito. Essa é a parte boa da Igreja Católica, porque como a gente tem muita diversidade dentro e temos os nossos barracos da grande família, ela vê esse corrite. Então, no Brasil, você vê que a Igreja Católica apoia o TFP, né, Tradição Família, e ao mesmo tempo é ela também que vai ser uma ponta de lança de que, olha, não dá para aceitar esse regime totalitário. Isso. Então, acho que isso é muito interessante dentro da igreja, porque ela também tem uma capacidade de autocrítica, às vezes até antes de alcançar níveis institucionais, mas na base é muito bonito como esses movimentos surgem. Mas, de alguma forma, também, quando a igreja faz esse movimento da teologia da libertação, eu acho que, em alguns aspectos, perdeu-se um pouco a medida. E aí colocou a igreja... A política falou mais forte. Assim, né? Falou mais forte e aí nós jogamos o colo dos protestantes. Isso. Porque o protestantismo trouxe a comunidade, a proximidade, e o protestantismo trouxe também essa ideia de que a gente não pode estar confortável no nosso Estado. Então, acho que a Igreja Católica, assim como os setores de esquerda na política, sofrem um pouco isso contemporaneamente falando, pela dificuldade de entender os anseios daquela pessoa que está lá, na favela. Ou o cara do Uber. O cara do Uber. Então, acho que aí tem um problema, não no sentido de que tem que reproduzir essa ideia capitalista, pura e simplesmente. Tudo bem. Porque, para citar Paulo Freire, o sonho do oprimido não pode ser se tornar opressor. Claro. Então, ele tem muita razão e muita lucidez quando ele fala isso. Mas qual é a dor dessas pessoas? Escutar essa pessoa. O que está por detrás? Daquela mãe de família que não vai conseguir entender um grande pronunciamento, uma grande ideia sobre direitos humanos, porque o filho dela está lá sendo entregue no tráfico. Então, quando ela vai ao pastor, quando ela vai àquela comunidade, àquela igrejinha lá, que talvez não tenha muito conhecimento teológico, ali tem uma dimensão de fraternidade, alguém que é sensível à sua dor. Né? E em muitas comunidades protestantes, como também no caso da Igreja Católica, com muita genuinidade. Porque nós temos uma mania que eu acho que ela é muito ruim, de associar a religião apenas ao ópio do povo, mas esquecendo de citar o resto da frase de Marx. Ela também é esperança para um mundo que tem os seus desesperos. Então, há muita genuinidade também quando a religiosidade se presta a ser uma fonte de esperança.
Há muita gente que sai da lama, que se reergue a partir desse propósito de vida que é dado pela religião. Então nós não podemos ser cínicos ou desconsiderar isso. Samuel, eu achei interessante, como é que é a frase completa de Marx? Porque nós só citamos a primeira parte, Isso, né? Que a religião é o ópio do povo, mas ele também fala que ela é a esperança de um mundo em desespero. Então, quer dizer, é claro que ele não está querendo dizer ali que ele concorda com isso, Sim. mas é um pouco na perspectiva nietzschiana, dizer que o ser humano tem uma sede de sentido. Ele não vai viver sem a religião. A religião é importante. Exatamente. Né? Eu faço uma crítica a ela, mas claro. ela faz sucesso por causa disso. Exatamente. Então eu acho que é preciso também, né, ler Marx nessa perspectiva, não de cristianizá-lo, claro, mas de perceber que há um lugar que tem que ser ocupado pela religião e que, se não for ocupado pela Igreja Católica ou por qualquer outra tradição espiritual, ele vai ser ocupado pelos coachings. Então não adianta falar que dá para viver sem propósito, sem superstição, não dá para viver sem essa busca de crescer, de evoluir, porque se não está na Igreja Católica, vai para os crentes, se não está nos crentes, vai para o veganismo, se não está, vai para o ciclismo. Então, nós como exatamente. Então não podemos negligenciar essa aspiração humana pelo propósito, porque se não for a igreja, vai ser uma marca. Isso. Uma marca vai ocupar esse lugar. O capitalismo vai absorver Ele é isso. mestre nisso. Muito mestre, porque traz essa ideia de um paraíso, de fato, que hoje nós chamamos de consumo. Samuel, eu estou achando interessante, você gosta dos críticos da Igreja Católica, muito, não? Os teóricos, né? falam do Voltaire, do Marx. Uma paixão pessoal. Nietzsche. Deus é doido. Uma paixão pessoal, é Nietzsche. Eu, assim, posso dizer que da filosofia é o filósofo a quem eu me sinto mais ligado pela sua crítica. Porque Nietzsche, de fato, quando diz que Deus está morto, ele está dizendo, de fato, desse Deus que é apenas uma muleta para as nossas frustrações, né? Esse Deus que é, na verdade, um salvo-conduto para não ter coragem de bancar a si mesmo, a própria potência, a própria afirmação da vida. E que é, na verdade, mais um produto do ressentimento. Então, Nietzsche, eu acho que, eu costumo dizer que Nietzsche, com seu jeito de ser açougueiro, porque ele é um açougueiro, né? Ácido, inclusive, ele traduz com muita lucidez o que é o ser humano contemporâneo. Eu não diria que Nietzsche é bom com remédio, porque como o padre vende esse produto, o remédio é Jesus. Mas sobre a constatação da doença, com todo respeito, espero não perder o meu emprego, depois você me emprega se eu perder. Não, tudo bem. Mas não existe na igreja um diagnóstico tão preciso a nível das doenças do homem contemporâneo como Nietzsche faz. A palavra que ele traz, que é a palavra ressentimento, ela é uma chave de leitura para a política, para a religião, para isso que a gente vê hoje desses movimentos loucos aí de que é o mérito que importa e que corra atrás disso, faça aquilo, compre curso que ensina a vender curso e você vai estar acima da casta. Nietzsche já dizia que isso era sintoma de um homem que não é capaz de bancar a própria potência do existir. Então, Nietzsche é muito preciso na constatação das doenças contemporâneas. Eu acho que Nietzsche e Freud, eu costumo brincar que eu falo que eu prego o Evangelho de Jesus e de Nietzsche. Eu gosto muito, porque acho que ele é muito preciso na crítica. Mal-estar da civilização. Exato, Freud traz essa ideia do mal-estar da civilização, né? De fato, nessa compreensão de que existe uma dimensão pulsional em nós que nunca vai ser devidamente resolvida pela igreja ou pelo rito, pela política. Há alguém em nós que está sempre insatisfeito, que é falta. E tudo que a gente tentar colocar para suplantar essa falta leva a vício e a perversidade. Aí você pode colocar aqui desregramento psicoafetivo, pode colocar drogas e pode colocar religião. Perfeito. Somos seres faltosos. Sim. E se tentarmos viver fora desse lugar da angústia, vai dar ruim. Se não para nós, para quem está junto com a gente, que vai ter que ser escravo da nossa religião, do nosso conceito, da nossa ideia. Né? Boa. Samuel, faça uma homenagem ao Chacrinha, saudoso Chacrinha com a buzina, né? E eu vou buzinar e aí você fica à vontade. Né? O que ou quem você buzinaria? Então vamos lá. A mistura de política e religião. Eu penso que nós estamos cometendo um equívoco que já deveria ter sido superado de confundir uma visão metafísica e espiritual sobre a realidade e o sentido da vida com aquele pragmatismo próprio das questões da cidade, da polis e do interesse comum. Nunca deu certo
Isso fica muito bem verificado já no início da democracia grega, onde fica muito claro aquilo que diz respeito aos deuses e aquilo que diz respeito ao interesse da polis, e já está também no cristianismo. Quando Cristo é interrogado, por exemplo, sobre Pilatos, olha, e o seu reino? Eu poderia te tirar daqui? Ele diz, meu reino não é desse mundo. Então, toda vez que nós confundimos o reino de Cristo, uma perspectiva religiosa, transcendental, que é do âmbito do privado, do âmbito da consciência, com a política, dá muito errado. E eu vejo com muita tristeza que isso esteja sendo misturado de novo no nosso contexto contemporâneo, seja entre os católicos e entre os evangélicos. Nenhum de nós pode querer ter nessa ou naquela figura religiosa um salvador da pátria. A Igreja Católica já pagou um preço muito caro por identificar Jesus com os reis e príncipes deste mundo. E agora também imagino que os nossos irmãos protestantes estão à mercê de cometerem o mesmo erro, só que agora com bomba atômica, com inteligência artificial e com possibilidades em escala ainda maior de fazer carnificina, preconceito, sofrimento, intolerância. Samuel, qual que é o Deus que você acredita? O Deus que eu acredito é aquele que tem uma paixão ensandecida pelo ser humano e que, não obstante numa análise muito matemática daquilo que ele criou, como ponto alto da sua criação, que é o ser humano, carrega as suas frustrações, porque o Deus a quem eu rezo é o Deus bíblico que tem os seus arrependimentos, porque ele sofre de amor, tanto que se apaixona ao ponto de se tornar um de nós, para saber o que era a dança, o sofrimento, a morte. O Deus a quem acredita é um Deus que não temeu assumir o que significa ser humano, demasiadamente humano. O Deus em quem eu acredito é aquele que é desafiado por Nietzsche, que diz que eu só acreditaria num Deus que soubesse dançar. O meu Deus dança. Dança com Abraão, dança com Sara, dança nas dores do deserto, dança na festa de Caná da Galileia, dança na história com as prostitutas, com os publicanos. É um Deus que continua dançando ainda hoje porque entende que a alegria é a consequência do amor como seu dom, né? O Deus em quem acredita é um Deus que sabe dançar. Me parece um Deus bem humano. Muito humano. O humano tão humano falha. que só poderia ser divino. O humano falha, o humano deixa a gente com raiva. Tem hora que Deus te deixa com raiva? Você Eu fica com diria raiva de que, Deus? naturalmente, ele me deixa com mais do que com raiva, ele me deixa com ódio, porque ele desafia o meu narciso. Então, toda vez que eu, no meu desejo, no meu afã, na minha ambição, quero uma direção e ele me aponta outra nos evangelhos, naquele que vem a mim, naquele que me pede de comer e eu quero virar e atravessar a rua, ele me dá raiva e me dá ódio, no sentido de como não é do jeito que eu quero, como eu pensei, não é? E nesse ódio eu vejo o amor, né? Porque o amor, ele existe quando falha a justiça, quando se escapam os nossos cálculos. Então, nesse exato momento da minha rebeldia, eu me sinto tão amado, tão alcançado, que eu falo, só pode ter uma coisa maior que eu mesmo, né? Para continuar, apesar de mim, me suportando. E é esse suporte, eu chamo Deus. Apesar de mim, me suportando. Me suporta, porque com toda a beleza do que significa ser humano, vendo as minhas contradições, não é? Vendo aquilo que sou capaz de fazer de bom e também de nem tão bom assim, eu vejo que há alguém por detrás de mim que me sustenta. Como diz o apóstolo Paulo, né? É pela graça que eu sou o que eu sou. Então a graça de Deus, não é? Que é experimentada na minha vida e também na vida daqueles com quem convivo, me dá testemunho de Deus o tempo inteiro. Samuel, o Brasil é um país racista? Com certeza. E naquilo que o racismo tem de pior, que é dissimulado. Nosso racismo ele é cordial, ele é disfarçado de afeto, ele é entendido como algo que foi superado, como uma memória que não é a nossa. Nos primeiros dos hinos da República, deixa isso claro, né? Quem vê os tempos de agora nem imagina que escravos outrora nós tivemos. Então é um país de um racismo muito dissimulado, de um país onde o racismo ele é disfarçado com afeto e onde a gente não consegue ainda perceber a consequência do que significa entender que a dignidade de uma pessoa está atrelada ao tom de pele. Nós ainda não tivemos a nossa consciência provocada ao ponto de perceber o grande, catastrófico efeito, inclusive na imagem que nós temos de Deus, que foi causado pelo fato de que a gente entende a cor negra como sendo uma cor do que é subalterno, do que é de menor categoria, do que tem uma estética que não é assim a melhor. Então, sim, um país racista.
Você sente isso como padre? Que as Eu pessoas às diria- vezes se assustam com você ser um padre negro? Eu diria que no âmbito da igreja, por incrível que pareça, não com tanta intensidade. Tá, mas e os fiéis? Mas o que eu acho que é o que me tudo bem. resguarda no caso da igreja? É porque eu sou filho de policial, eu acho que a minha própria eloquência, o fato de alguma forma eu estar ligado à própria igreja, tudo isso sempre me deu salvo-conduto. Então eu imagino que de alguma forma, vou usar uma expressão aqui que ela é horrível, mas que eu sinto que é como se fosse uma espécie de negro de alma branca. Entende? Entendi. Então eu sinto que isso de alguma forma ao longo da minha história Sempre me te deu acompanhou. salvos-condutos. Então, como que se comunica bem, como tem eloquência, como é inteligente. Mas peraí, a dignidade do que significa ser negro não está atrelado ao conhecimento, não é porque eu cito filósofos, né? Então, eu sinto que de alguma forma isso sempre foi um salvo-conduto. E no âmbito da igreja, eu já Dos senti fiéis, isso sente. em algumas paróquias, aqui não vou citar nome, Tudo bem. mas aqui mais tradicionais em Belo Horizonte, onde muito de cara eu já senti aquele receio, aquele senão. Mas diria que na maioria das paróquias sempre me vi muito acolhido. Inclusive com muita gente destacando, até diria como testemunho, do próprio Dom Valmor, dando um bom testemunho. Eu não usava muito foto de WhatsApp, porque eu sempre fui muito discreto, né? Isso. E Dom Valmor, logo dentro do seminário, percebeu isso. E ele sempre me dizia, você é um homem negro, um homem bonito, que se posiciona bem, tem que ter foto no WhatsApp. Então ele sempre foi muito sensível para que eu entendesse que o meu tom de pele não seria um obstáculo para a minha presença dentro da igreja. Perfeito. Então sempre vi isso em Dom Valmor, um padre padiana na teologia, então demarcando muito bem de que isso deveria ser um algo a mais, inclusive, para isso. projetar enquanto figura negra. Talvez até estrategicamente, como um líder, falou, eu preciso dele. Eu imagino que né? sim. Eu preciso que ele se manifeste, se assuma. Eu sempre senti isso da figura de Dom Valmor. Até uma coisa que pode falar assim, mas Dom Valmor com aquele jeito dele mais formal. Isso, sim. isso. Quando me perguntam, né, onde foi que eu comecei a fotos e projetar essa estética negra por incentivo dele. Né? Então eu dou isso como testemunha, assim, publicamente. Legal, boa. Vamos lá, vamos entrar em alguns assuntos, já que a gente falou do racismo. Legalização da cannabis. Qual que é a sua opinião, Eu lembro de Rita Lee. Lembrou da Rita Lee, ó. Quando se falava assim com ela assim, mas droga, não pode ter droga. Ela falava, qual droga? Açúcar? Chocolate? Álcool? Né? Eu diria assim, com relação à cannabis, eu acho que os pontos principais de atenção têm que ser sobre uma clareza sobre quais possíveis efeitos nós temos para a questão cognitiva. Não tenho conhecimento sobre o assunto, de que quando se utiliza, por exemplo, antes dos 25 anos, pode ter algum tipo de consequência, Sim, né, cognitiva. adolescência, E o fato de que as drogas, sobretudo no contexto brasileiro, estão associadas a questões ligadas a tráfego e algo do tipo. Então, acho que é aí que tem esses dois senões, eu diria, né? Então, eu diria que a igreja, enquanto padre, dando uma resposta mais institucional, está sempre ligada àquilo que é a legislação local. Então, com a legislação local, diria que é uma questão que pede muita atenção. Considerando os efeitos que podem ter e o que pode estar associado ao contexto de uma legalização das drogas. Eu diria que alguns falam, mas isso ajudaria para que não seja uma questão ligada à criminalidade. Eu tenho as minhas dúvidas de que se resolve um problema criando o outro, eu diria nessa perspectiva. Né? Mas não demonizo alguém que faça uso. Eu não acho que uma pessoa está esvaziada da sua dignidade porque consome entorpecentes. Aqui no português bem claro. Sim, e tem a parte medicinal também. Sim, né? aí, obrigado, acrescentando, evidentemente em usos medicinais, tendo a possibilidade de estudar e de pesquisar, né, o uso de cannabis. É claro que temos que incentivar a isso. Claro. E aí eu vou voltar um pouco naquele início, né, do tradicional, dessa tradição da cultura mineira e da religião mineira, né? Eu conheço muitas famílias tradicionais que utilizam nas pessoas mais velhas, tratamento de Alzheimer e tal, a cannabis. Mas não pode falar que usa. Claro, claro. Olha só. E eu diria que não é a perspectiva da Igreja Católica. Eu diria que esse uso medicinal estaria mais do que justificado. Mas ainda tem essa dificuldade. É claro, uma espécie de preconceito, né? Como se o princípio ativo fosse mal em si. A culpa não é da cannabis, é do uso que se faz disso.
Então, o princípio é ativo, tanto que a maconha foi criada por Deus. Então, quer dizer, não estou dizendo nenhuma heresia, se tinha jardim, tinha cannabis. Então, quer dizer, a questão é o uso, evidentemente, né? Porque se não quisesse, não tinha feito. Nós tivemos aqui o Fabian Laszlo. Imagina um recorte disso na internet. Não, mas ele trabalha com aromas. E ele falou exatamente sobre isso, para comparar um pouco com a cocaína, que é algo mais sintetizado. Claro, exatamente. Ele falou, olha, a cannabis é da natureza. Então, a questão é o uso, de fato. Como é, por exemplo, os nossos irmãos protestantes têm mais problema com relação ao vinho. Isso. E nós católicos nunca tivemos dificuldade nenhuma com vinho, com a cerveja. O problema é o uso que se faz disso. Olha só, inclusive produziam cerveja. Claro, né? Produzimos ainda, inclusive. E no centro do nosso rito, que é a missa, nós temos vinho. O vinho. Isso não é um problema. Nunca foi, né? Sempre foi solução, né? Boa resposta. Né? Muito legal. A população brasileira está envelhecendo. Né? Isso é muito claro. A nossa sociedade está preparada para a pessoa idosa, Samuel? Eu diria que não. Penso que em outros momentos nós valorizávamos a velhice, entendendo a velhice como sendo esse lugar da sabedoria. O grande desafio é que agora, nesse paradigma utilitarista e também da produtividade sob qualquer custo, há o risco de nós relegarmos as pessoas mais velhas a uma subcategoria. Se não produz, não serve. Então, eu diria que esse é um desafio. E agora eu acho que também entra uma dimensão estética, que eu tenho muito medo do que vai significar para essa nossa sociedade do culto à juventude hedonista, poder se reconciliar com este lugar que é humano, que é natural do envelhecimento e que tem beleza. Isso é importante deixar claro, que nós não podemos associar beleza apenas à juventude, porque isso significa identificar o belo pura e simplesmente com o estético. Não, e o belo não se resume ao estético, porque o estético pode ser demodé, o estético pode ser violento, o estético pode ser hipócrita, máscaras, ceras, sem sinceridade. Agora o belo não, né? O belo está dedicado à eternidade. Então uma coisa velha pode ser muito bela, pode ser belíssima. Boa. E a igreja tem um público muito idoso também, sim, né? Com certeza. A igreja católica. Naturalmente pela evangelização, como ela era feita, pelo fato de que até pouco tempo atrás a maioria esmagadora de pessoas católicas, então nós ainda temos aí gerações, né, de pessoas mais velhas, 70 a mais no mínimo, que estão ligadas ao catolicismo. Então a grande maioria é quem sustenta a igreja. Inclusive podendo, eu falo pelos meus avós, né, são oásis de conhecimento, de inteligência emocional, de saber como é aquele ditado árabe, os velhos não têm pressa. Então é muito bacana poder conversar com uma pessoa mais velha, uma pessoa idosa, porque quando ela é sábia, ela não gasta energia com qualquer coisa. Então tem uma elegância, uma tranquilidade diante da vida. É muito bom ver uma pessoa mais velha com aquela sensação assim de que a vida não lhe deve nada. Porque quando a gente é jovem, tudo é dívida, tudo é problema, tudo é para ontem. Então a igreja traz essa riqueza com as pessoas mais velhas. Seus avós são vivos? Infelizmente não, já, porque minha avó também, né, hoje estaria com 115 anos, ela é de 1910, né? E foram... Mas você conviveu com eles? Muito. Meus avós foram responsáveis pelos traços da minha personalidade, né? Porque meus avós eram xamãs, meu avô tinha ainda dialetos africanos, então é de origem africana, então assim, quer dizer, a minha avó tinha viva lembrança do que significava o contexto ali de Conceição do Mato Dentro. Meu avô, um dos remanescentes da fazenda de Mata Cavalo, aqui em nossa região, aqui das Minas Gerais, região ali do Cerro, é uma fazenda muito interessante, que o dono da fazenda tinha 2 filhas e no contexto da abolição da escravatura elas não tiveram filhos e aí doou-se as terras aos escravos. Meu avô é remanescente disso. Então, assim, esse foi o contexto. Tem uma origem de escravidão aí. De escravidão, muito latente e de uma grande nobreza de alma, né? Os meus avós, eles tinham essa ancestralidade muito vicejante, né? Uma ancestralidade nessa... comunicação com essa dimensão também muito assim da herança africana, no jeito de comer, de se portar, nos valores. Então eu fui criado nesse caldo de cultura, né? E marcou profundamente a minha subjetividade, a minha relação com a própria fé cristã, né? Porque eu fui apresentado primeiro
esse sincretismo Isso. e depois a um catolicismo institucional. Então isso marca profundamente a minha vida, né? Uhum. Quando você decidiu seguir o celibato, eles eram vivos, seus avós? Minha avó já tinha falecido. O meu avô, olha que coisa interessante, ele já estava bem mais velho e eu acho que ele não conseguia entender como um negro poderia ser padre. Eu via isso nele. Então, assim, eu acho que ele imaginava que eu seria um irmão, alguma coisa dentro da igreja, mas padre, olha para você ver, então eu percebia, é como se não houvesse processamento cognitivo para entender que eu, que não era filho de uma família rica, que não era branco, poderia estar no seminário católico. Faz todo sentido. Exatamente. Né? Então ele faleceu sem ter essa consciência de que eu estava num processo formativo para ser padre. Né? Porque as tradicionais famílias tinham sempre um padre e um advogado, exatamente, né? Então eu imagino que negro nunca, né? A minha avó contava, por exemplo, minha avó materna, de ter sido proibida de coroar por ser negra. É mesmo. Então ela contava isso, né? Então assim, claro que isso não era geral, não dá para generalizar, claro, né? Claro. Nós tivemos também expoentes muito positivos, né? Da vivência da negritude também no contexto católico, mas também um contexto inegavelmente racista também, inclusive na vivência do catolicismo. A Igreja Católica está dentro da sociedade. Exatamente, né? Então nós tínhamos padres com escravos e até hoje, se você pensar, por exemplo, nas lideranças católicas no Brasil, quantos bispos são negros? Num Brasil de maioria negra ou parda, quantos são? Então você já vê que existe aí um reflexo também de que... E não é uma questão de poder, não estou falando sobre cargo, mas de que, assim como no judiciário, assim como na política, seria preciso que se refletisse o que é o cenário natural do Brasil, onde a maioria das pessoas não é caucasiana, não é branca. Isso, né? Então... Samuel, estamos chegando no final, mas eu tenho que voltar lá no início, o pró-reitor. Eu queria que você falasse, o que é um pró-reitor? Então, o pró é aquele que está diante de... Então, o santuário tem uma reitoria, o Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, menor basílica do mundo, quem não conhece, lugar de uma vista indescritível. Lindo. Então, lá tem o reitor, que é o nosso querido Padre Wagner. E o auxiliando temos 2 pró-reitores. Um pró-reitor, quer dizer, diante do reitor, para evangelização, para as questões litúrgicas e por aí vai, e eu que sou pró-reitor para a comunicação. Então, sou uma espécie de braço do Padre Wagner para tudo que diz respeito à comunicação do santuário, né? Então, por isso, pró-reitor para a comunicação e para a missão, né? Novo Amor também sempre diz que ele queria o santuário para fora. Então, de alguma forma, a minha presença lá, ela ajuda muito nessa interlocução. É um movimento, assim, para traduzir concretamente. Sim. A pessoa vai lá, por exemplo, o avô, a avó, o pai e a mãe vai lá. Quer uma missa, o que você espera de uma igreja? Aí a minha preocupação é como é que eu fisgo o neto, ou a neta. Então a ideia da missão é um pouco essa, quer dizer, eu estou ali naquele lugar de como apresentar no santuário ou na comunicação da igreja aquilo que não é o óbvio. Isso. Mas Nietzsche? Mas Pablo Vittar nessa homilia? Como assim? O que tem a ver? Maria Bethânia? Então, é essa isca. Então, a missão, eu estou muito nesse lugar também de quem vai afora e busca, né? Busca não apenas no sentido de trazer para dentro, mas no sentido de alguém que provoca, porque a missão é isso, né? Você acha que você está levando alguma coisa, mas de repente você percebe que quem está lá é que te trouxe, né? Então, para a realidade, para a autenticidade. Então, essa é a minha missão lá, né? Para comunicação e missão. É meio Tom Cruise, né? Missão impossível, assim. De alguma forma. Porque é difícil. E respondendo de novo a uma pergunta, a comunicação entra um pouco na minha vida. E é uma intuição também de Dom Val Humor, porque eu sempre gostei da teologia, da filosofia. E quando ele falou comigo, estudar comunicação, eu falei, minha Nossa Senhora, o que isso tem a ver comigo? E eu me encontrei profundamente na comunicação, porque a comunicação é um nexo. Então, não dá para comunicar só num paradigma de informação. Nós não estamos aqui com a pretensão de quem está querendo ensinar uma coisa para outra. Tem interação, tem envolvimento, tem diálogo. Então, eu penso que é exatamente isso, esse lugar da comunicação onde eu estou na fronteira, na fresta, onde eu não estou ensinando alguma coisa, eu estou trocando, estou aprendendo, eu estou me refazendo, né? Então, a comunicação tem esse lugar na minha vida e lá a Pró-Reitoria me ajuda muito nisso. Né? E um grande desafio também na TV e no rádio. Muito. Que foram criados dentro de um paradigma informacional. Exatamente. Então, você tem que conseguir quebrar isso. Exatamente, quebrar de fato um paradigma informacional. Eu começava dizendo lá na Rede Catedral, falava, esses jornais aqui são muito azuis, eles têm cara de coisa muito blasé. Então, agora a gente está trazendo pessoas interessantes, as pessoas para dentro da TV, indo ao encontro das pessoas, né?
Então agora já não é, o jornalismo da Rede Catedral não é mais azul, ele é amarelo. Otimista, esperançoso, dinâmico. Muito legal, muito legal. Bom, Samuel, Passou rápido. passou rápido, mas foi muito legal, viu? Bom. Muito obrigado, viu, pela participação, parabéns. A gente te encontra nas redes sociais? Sim, Samuel? sim. É @sfdonatos, né? Que está no nosso Instagram. E também nos canais Mãe Piedade no YouTube, que tá ligado ao Santuário, TVH no YouTube, no Instagram, então são os locais onde eu posso ser aí encontrado, né? Estou sempre aí disseminando conteúdo no Mãe Piedade e também nas redes sociais da TV Horizonte e da Rádio América. Isso, e dialogando, né? Dialogando. Você quer um retorno, você quer feedback. Ah, né? com certeza, e esse feedback muito me ajuda, porque tudo que eu falo, tudo que eu provoco é fruto de escuta. Quando alguém me pergunta assim, qual é o seu principal talento? Eu diria, modéstia à parte, sou um bom ouvinte. Eu acho que quando a gente escuta bem, a gente bem diz. Escutatório e não oratório. Exatamente, né? mais que isso, né? Muito legal. Eu que agradeço, prazer Ô, mais uma vez, muito Samuel, obrigado, assim, obrigado, pela viu? oportunidade e sou um fã também do seu trabalho, Não, né? tamo Você junto. deixou assim na Rede Catedral de Comunicação, na vida de muitas pessoas, assim, um perfume de jovialidade, de gente boa, de comunicador, então assim, sou seu fã também, pode ter certeza disso. Tamo junto. Obrigado, Tamo junto, querido, obrigado. por topar esse desafio aqui. Tamo viu? junto. Tá bom? Obrigado. Valeu. Gente, chegamos ao final, né, de mais um papo. Muito legal, né? Nietzsche, Voltaire, Freud e Samuel com a gente. Foi muito bom. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Nós também temos o nosso Instagram, que é o @Papo com Elias. Vai lá. Agora o canal no YouTube, o Papo com Elias, também confira. E o meu Instagram para a gente trocar algumas ideias, @Elias.sunshine, porque o sol nasce para todos e todas. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu, sobrei.